tem sido tão bom, Jesus, tão bom. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando encontra, coloca nos ombros com alegria, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que estava perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Se um de vós tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. A palavra de hoje, Jesus faz uma comparação com duas pequenas histórias para falar da alegria do coração do Pai diante de um recomeço. A alegria do coração de Deus quando diante de uma situação de erro, de um caminho errado, tomamos a decisão de recomeçar. Errar é humano, reconhecer o erro e recomeçar é divino, é graça dada por Deus. E o coração de Deus se alegra diante de um recomeço, diante da capacidade de se perceber que o caminho não está correto. Há momentos na vida que precisamos fazer escolhas e nem sempre acertamos em todas as escolhas que fazemos. Mas quando temos o desejo de acertar e na tentativa fazemos escolhas erradas, Deus vai nos buscar. Jamais se perde aquele que traz no coração o desejo de acertar e no caminho fez escolhas erradas. E muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, movidas por decepções, movidas por um cansaço, movidas por um desejo de uma facilidade aparente, ou de um caminho que seja mais fácil, menos doloroso. Mas o caminho de Deus não é o caminho fácil. E o caminho fácil nem sempre é o caminho de Deus. O
caminho de Deus não é o largo, é o estreito, com desafios, com dificuldades, mas é o caminho da presença de Deus, é o caminho do socorro de Deus, é o caminho do auxílio de Deus. E a palavra de hoje nos fala na primeira leitura que independente do caminho, independente da situação que vivemos, é para Cristo, é por Ele que vivemos, quer vivos, quer mortos, é no Senhor que vivemos. Independente da situação que eu enfrento, independente da situação que a vida coloca no meu caminho, independente da escolha que eu faço, se no meio do caminho eu perceber que a escolha que eu fiz, a decisão que eu tomei está errada, eu preciso recomeçar e refazer. Muitas vezes o orgulho nos impede de encontrar o querer de Deus. Muitas vezes nós não queremos errar, não queremos aceitar que erramos, não queremos dar o braço a torcer, não é assim? Tem gente que sabe que errou e reafirma, não aceita. Falta humildade, falta a verdade do coração de Deus, a graça que nos faz reconhecer que é o dom do Espírito, que muitas vezes precisamos sim dar o braço a torcer e reconhecer que erramos, que falhamos, que precisamos retomar, voltar o caminho, que se preciso for voltar tudo de novo, não importa o tanto que eu tiver que caminhar, mas se eu preciso recomeçar, eu vou recomeçar. Quantos casamentos, vidas, histórias que se perdem às vezes pelo orgulho, sonhos, projetos que diante de escolhas percebemos que erramos, mas o orgulho nos impede de reconhecer que erramos, que fizemos escolhas erradas e não queremos voltar. Quando isso acontece, eu preciso voltar. Quando eu tomo consciência que a escolha, que a decisão que eu tomei não está correta, não adianta persistir, não adianta ir, porque o vazio, a tristeza vai conduzir. O sentimento que vem de Deus, da verdade, conduz a alma daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Só que eu não posso deixar o orgulho, a vaidade tomar conta do meu coração. E não importa o lugar aonde eu estou, se eu estou no caminho errado, mais fácil, contrário que às vezes a gente quer pegar atalhos na nossa vida, mas nem sempre esses são os caminhos de Deus. Eu não posso ter medo de reconhecer uma falha, um erro, um julgamento e ter de recomeçar. O recomeçar é uma graça dada por Deus, e às vezes não é fácil, porque às vezes a gente vai ter que se humilhar, superar, fazer o auto-reconhecimento de que errou e dar o passo. O primeiro passo é meu, o restante é de Deus. E Deus jamais deixa perder aquele que quer fazer a vontade dele. E a palavra nos fala daquilo que é o desejo do coração de Deus, que façamos escolhas corretas, acertadas. Só que muitas vezes nos falta oração, muitas vezes nos falta discernimento, muitas vezes nos falta sabedoria, muitas vezes o ímpeto nos leva a tomar decisões, a fazer escolhas contrárias. Os medos, o cansaço, as decepções. Às vezes esperamos tanto e temos tão pouco, e paramos, desistimos, queremos fazer outras escolhas. Eu não posso esperar dos outros, eu preciso esperar de Deus. Nem sempre teremos o retorno que esperamos das pessoas por aquilo que fazemos, mas se eu faço na verdade de Deus, é Ele quem me justifica, é Ele que me dá condições. E a palavra de hoje, Jesus vai nos ensinar com duas pequenas histórias de uma mulher que perde uma moeda e chama as amigas e se alegra porque encontrou uma moeda.
de um homem que deixa as 99 para buscar uma e se alegra, faz festa. A alegria que volta quando há o reconhecimento e volta aquilo que é o correto diante de Deus. A alegria que é devolvida quando temos a capacidade de reconhecer em Deus aonde nós erramos e voltamos. Se muitas vezes falta alegria no nosso coração, é porque não queremos reconhecer e voltar ao lugar que o Senhor nos quer, onde o Senhor nos chamou. E o orgulho muitas vezes nos impede de alcançar a alegria que vem de Deus, que é verdadeira, que contagia as pessoas, que faz aqueles que estão ao nosso redor se alegrar com a nossa alegria quando nós nos encontramos em Deus. Quando a verdade de Deus se encontra com a nossa realidade, é contagiante a alegria daqueles que estão em Deus. Proporciona alegria também no coração dos outros, mas aqueles que se perdem no caminho, a primeira experiência que ele faz é de perder a alegria, o sentido, a motivação. Duas pequenas histórias que terminam com uma festa, porque reencontrou o caminho, reencontrou o que está perdido. E como Deus se alegra e faz festa, e como a alegria de Deus é dada a uma alma que se encontra no caminho de Deus. Como eu vou fazendo escolhas na minha vida que são escolhas de Deus? Quando a alegria de Deus permanece nas escolhas que vamos fazendo, quando vamos dando passo nas escolhas que vamos tomando, e a alegria de Deus é presente, a realização, alegria que não é algo simplesmente passageiro, euforia, mas um sentimento de realização que dá sentido à vida, um sentimento de preenchimento que move, que conduz, que direciona, que me coloca de pé mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações que a vida exigir de mim. Quando eu estou no caminho correto, não quer dizer que eu não vou ter dificuldades. A palavra de hoje nos fala, a primeira leitura, quer dificuldades, quer graças, quer morte, quer vida, é em Cristo que nós estamos. Se eu estou nele, a felicidade é verdadeira, que não é uma alegria exterior, mas é um estado de alma que mantém a minha paz, que mantém a minha serenidade, que me faz caminhar mesmo no sofrimento, mesmo nas contrariedades, mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades, mesmo na perda, mesmo nas enfermidades, mesmo nas situações contrárias, adversas. Nós caminhamos na alegria que vem de Deus, que vem dele. Quando eu estou no caminho dele, quando eu permaneço no caminho dele, e quando eu vou fazendo escolhas erradas na minha vida, a primeira coisa que a gente perde é a paz, a alegria, a motivação de vida. Um vazio interior vai se instalando, um sentimento de perda de sentido, porque eu estou fazendo escolhas que não são as escolhas do Senhor. Eu estou fugindo, me distanciando, buscando caminhos que não são os caminhos que o Senhor pensou e me mostrou e me conduziu. O discernimento que vamos fazendo daquilo que é querer de Deus ou não. Aquilo que é de Deus traz a alegria de Deus. Aquilo que não é de Deus, numa alma que tem o desejo de fazer a vontade de Deus e que já pisou no Santo dos Santos, que não consegue encontrar outro lugar que não seja aquilo que é o querer de Deus, é como se fosse esvaziando. Quando eu vou me distanciando daquilo que é o querer de Deus, eu vou me esvaziando dia a dia, e eu deixo de viver, eu vou me rastejando na vida. E Deus não nos chamou para rastejar, Deus nos chamou para caminhar de cabeça erguida, de pé diante mesmo das dificuldades da vida. A palavra hoje vai nos orientar. A alegria que acompanha aqueles que voltam e que estão e perseveram no caminho de Deus. E se no meio do caminho eu perceber que não é escolha que eu fiz, que era a vontade de Deus, eu tomei caminho errado, eu me afastei, eu busquei outros caminhos, eu preciso reconhecer. É o primeiro ato para o recomeçar. Reconhecimento que vem da graça de Deus e da abertura de coração, e depois o passo
que depende de mim, do meu comportamento, de voltar. Aí entra a palavra do filho pródigo, que antes mesmo do filho chegar, é o próprio Deus que vai ao encontro, que faz festa, que se alegra, que dá veste nova, que coloca anel no dedo, que coloca sandálias nos pés, o anel que é símbolo da aliança. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, eu te recebo de novo, eu te assumo de novo, eu coloco a sua dignidade, eu devolvo o anel nas mãos, que é símbolo da aliança, mesmo que ela tenha sido quebrada. Deus restitui qualquer aliança que tenha sido quebrada no meio do caminho, se eu voltar. As vestes que simboliza a dignidade que muitas vezes nós perdemos nas escolhas que fazemos, aquilo que nos cobre. Nos fala a palavra que a primeira veste que o homem e a mulher tiveram foram as vestes que Deus teceu para eles, símbolo da dignidade que seria devolvida, porque se perderam quando desobedeceram e fizeram escolhas contrárias à vontade de Deus. A veste nova que significa a dignidade que é devolvida, a sandália nos pés que significa: eu vou te proteger e vou te conduzir no caminho, eu vou te sustentar, eu vou proteger aquilo que às vezes vai vir, que vai querer ferir, machucar os seus pés, eu vou te preparar de novo para o caminho. A imagem que Jesus vai dizer do filho pródigo, que quando volta, ele precisou fazer a experiência de voltar, de reconhecer, olhar para si. E quando ele faz esse processo de autoidentificação, de reconhecimento, ele levanta, a graça de Deus já foi ao seu encontro. E Deus restitui 10 vezes mais aquilo que um dia se perdeu no caminho. A promessa de Deus é sempre mais do que aquilo que a vida pode tirar, ou que as escolhas erradas que fazemos na vida pode fazer perder. Deus tem mais para conceder do que nós imaginamos, quando nós fazemos as escolhas corretas diante de Deus. E a palavra de hoje vai nos ensinar isso. Deus vai ao encontro. Não importa o lugar onde nós estamos, não importa o que fizemos, não importa as escolhas, não importa se eu parei, se eu quero recomeçar, se eu tomo a decisão de recomeçar, de acertar, de seguir o caminho de Deus. É Ele que vai ao nosso encontro, é Ele que adianta. Ele se alegra quando nós tomamos uma decisão nova, quando nós nos levantamos diante das situações erradas e falamos: não, Senhor, eu quero voltar o caminho, eu quero recomeçar minha vida de oração, eu quero recomeçar a minha experiência contigo, eu quero recomeçar o estudo da palavra, eu quero recomeçar a minha fidelidade na tua presença, eu quero recomeçar o meu ministério, eu quero recomeçar o meu casamento, eu quero recomeçar a minha missão de pai, a minha missão de filho, eu quero recomeçar o meu caminho. A graça de Deus é dada. Diante de Deus não existe acabou, não tem mais jeito. Diante de Deus sempre tem a possibilidade de um recomeço. Por isso as multidões seguiam Jesus. Não era pelos milagres, pelos prodígios, pelo extraordinário exterior que acompanhava, mas pelo extraordinário que Deus fazia naqueles que queriam recomeçar, naqueles que quando recomeçaram faziam uma experiência nova. E esses fazem outros também recomeçarem. A alegria de Deus que contagia, que leva os outros à experiência de Deus. Aquela mulher que se alegra, aquele homem que se alegra quando a ovelha é restituída, é devolvida. Façamos festa. Deus faz festa e alegria devolvida quando nós voltamos para o caminho de Deus. Você tem vontade de fazer a vontade de Deus, sim ou não? Deus não vai deixar vocês perder. E Deus vai atrás. E nós fazemos discernimento se estamos no caminho ou não de Deus, quando o vazio interior, a tristeza, o sofrimento vai tomando conta do nosso coração. Eu preciso parar e rever o caminho, rever as escolhas que eu tenho feito, rever o caminho, a minha conduta, o meu agir, os meus relacionamentos, as minhas companhias, aquilo que eu tenho feito, aquilo que tem me consumido no meu dia a dia, aquilo que tem me ocupado é o caminho de Deus e a vontade de Deus, aquilo que tem me roubado, aquilo que tem me tirado daquilo que é o querer de Deus. Senhor, eu quero voltar, eu vou voltar, eu quero, mas eu preciso que a tua graça venha ao meu encontro. Feche os seus olhos agora. Qual lugar da vida você está hoje?
lugar da alegria, da festa, ou lugar da tristeza, do medo, das mágoas, dos ressentimentos, das decepções, do desejo de jogar tudo para cima, do desejo de desistir do casamento, do desejo de desistir da vida, do desejo de parar esse tratamento, do desejo de achar que não tem mais jeito, que não tem mais como voltar, que esse trabalho não vai mais para frente, que esse casamento não consegue mais salvar. Deus te diz: não importa o lugar, a situação que você está vivendo, eu posso fazer isso tudo recomeçar, se você quiser, se você permitir, se você aceitar, se você levantar dessa condição de lamento, de murmúrio, de prostração, de fracasso. A capacidade vem de Deus. Quando os intercessores rezavam hoje 1000 Ave Marias diante do Santíssimo por essa bênção, a palavra que Deus dava era essa, de que Samuel, quando foi ao encontro de Saul, era um homem simples, mas que queria fazer a vontade de Deus. Deus o encheu da graça do Espírito Santo e o capacitou por uma causa que parecia que ele não tinha condição, mas quando ele foi ao encontro, ele se levantou e foi ao encontro do Senhor, e a graça foi ao encontro dele. Deus o capacitou e deu todos os meios para que ele vivesse aquilo que era a vontade de Deus, e Deus te dará todos os meios para você viver aquilo que é a vontade dele. Mas esteja no caminho dele, queira encontrar aquilo que é o desejo dele. Não importa o que vivemos, Deus hoje nos recebe de volta. Ele deixa as 99 só para te encontrar, e você não vai desistir, você não vai parar, você não vai pular desse barco, você não vai pular desse casamento, você não vai desistir da vida, você não vai parar, você vai permanecer fiel naquilo que o Senhor já te mostrou, já te fez experimentar daquilo que é o desejo do coração dele. E nós, Senhor, queremos recomeçar e pedimos: venha ao nosso encontro como pastor que recebe nos braços aquele que se perdeu, aquele que quer recomeçar. Nós queremos, eu quero recomeçar, eu vou recomeçar, Jesus.